Salve, salve pessoal, professor Marcelo Sardinha na área com vocês aqui para mais uma live temática, confessando aos amigos aqui que eu estava com saudade desse momento, né, desde o finalzinho do ano passado para esse ano aqui, estava morrendo de saudade de estar com vocês e esse ano aqui nós estaremos falando um pouco sobre bullying e cyberbullying. Agradecer a presença de vocês, especialmente aí o Dr. Eleazar pela oportunidade, também o Luciano, a Simone Prince, e vamos para cima, né, gente? Vamos falar desse super tema que está aí em alta nos vestibulares, né, na sociedade brasileira. E eu queria começar aqui fazendo a apresentaçãozinha dos nossos convidados, né? Apresentando para vocês a Evelyn, a nossa psicóloga. Olá, boa tarde, tudo bem? Tranquilo. O pastor Leonardo, tudo bem, pastor? Valeu, professor. É tudo isso bem? aí. E o doutor Anderson, né? Salve, salve, professor Sardinha. Tamo junto, né? É isso aí. E como é de costume na nossa instituição, vamos começar fazendo uma oração, né, pastor? Com certeza. Para agradecer aí o nosso dia, esse dia importante, e depois a gente dá andamento aí aos nossos trabalhos. Valeu? Bora lá. Senhor, obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor nos concede, podermos tratar de um assunto tão sério que envolve a promoção da vida humana. E que o Senhor nos ensine, como escola, como cidadãos, como família, a promovermos a vida com as nossas palavras, com as nossas atitudes ou mesmo com os nossos pensamentos. Que, ó Deus, essa aula temática seja um tempo não só de esclarecimento, mas seja um tempo de cura, Senhor, e de libertação para os relacionamentos. E que o teu nome seja glorificado. É a nossa oração no nome poderoso e precioso de Jesus. Amém. Amém, né? Um tema, né, Léo, muito importante, né, Evelyn? Eu acho que vocês, enquanto profissionais da área, que trabalham bastante, não só vocês, mas também o Anderson, aí no dia a dia, nós estamos percebendo aí que esse tema, né, já passou o tempo de ser debatido, ser respeitado na sociedade brasileira, né? Eu queria começar um pouco esse bate-papo, que na verdade não é nenhuma aula temática, né? É importante a gente frisar isso para as pessoas e para os nossos alunos, a comunidade e tal. É mais um bate-papo de conscientização que tem a ver também com os vestibulares. Mas eu queria começar fazendo uma definiçãozinha aí do que é bullying, né, Evelyn? Eu acho que é importante, né, pastor? Com certeza. Para as pessoas começarem a entender um pouco, para quem não tem conhecimento, mas entender um pouco. Eu vou jogar na tela lá. A gente tem aí, primeira coisa, a data, né? Voltando aqui, hoje nós estamos no dia 7 de abril, é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e Cyberbullying, né? Uma lei nacional. E só lembrando que essa mesma data internacionalmente ela é comemorada no dia 20 de outubro, tá? Então a definiçãozinha lá na tela, o pessoal que está em casa, bull significa então tirano, brigão, é isso, né, Evelyn? Isso né? aí, Colocando o certinho. sufixo ing ali, ó, a palavra indica uma ação contínua que acontece no presente e segue acontecendo no futuro, né? Então, o brigão, o valentão ali começa a humilhar, tiranizar, né? Apelidar, zoar, chutar, bater. E esse universo, né, o Anderson, ele se estende aí à internet, né? Ao mundo virtual, né? Hoje não tem mais uma separação, né, jurídica entre aquilo que é físico, material e virtual, né? Os contratos, por exemplo, são considerados nos dois planos, né? E as ações também, né? Os atos ilícitos também são considerados tanto num plano físico, material pessoal, como num plano como no virtual. Exatamente. As relações hoje estão, né, no pessoal e na internet, então não tem como você separar. Não tem, Vai né? estar em tudo. Esse ambiente. Na igreja também tem, pastor, muito bullying. Pois é, não deveria ter, mas você sabe que acaba acontecendo, não é? Às vezes até sob um pretexto de uma brincadeira, porque acontece. não é verdade? Verdade. A brincadeira é brincadeira quando todos brincam. Sim. Quando um brinca, mas tem alguém chorando, então não é brincadeira. Às vezes até, sabe, naquela tiração de sarro, alguma coisa aparentemente inofensiva, acaba acontecendo. São as microviolências que a gente fala, né? Mas para ser o bullying, me parece que tem que ser algo sistemático. O sufixo ali indica bem isso, né? Tem que ser algo repetitivo, né? O bullying não é uma ação isolada, ela se constitui. Às vezes é uma ação que decorre de outras, mas a necessidade de uma escala, a necessidade de uma repetição, às vezes não da mesma ação, mas de uma repetição sistemática, né? Um acontecimento, um evento que é repetido, que é sistematicamente realizado. Eu trouxe aqui alguns dados, né, pessoal, aqui algumas imagens, né, mostrando aí o que seria o bullying, mas eu trouxe alguns dados, né, estatísticos para a gente pensar um pouco aí sobre a questão do bullying no Brasil. E algumas pesquisas que eu fiz,
eu vi ali que o Brasil se destaca como o campeão na questão do bullying. Tá? Numa estatística feita internacionalmente, o Brasil é aquele que apresenta o maior número de casos. Agora, especificamente aqui dentro, Evelyn, olha lá, ó, bullying no Brasil, 28% dos estudantes foram vítimas de algum tipo de violência dentro da escola, né? Meninos 12%, 12% dos agressores aí são os meninos, né? Aí 70% dos estudantes presenciam agressões, 7,6% são as meninas vítimas, né? E 8% os meninos, né? Então a sala de aula, o ambiente escolar é muito propício a isso, né? Muito propício. A escola é um ambiente de relacionamento também, né? Entendo. Então, além da família, dos outros grupos sociais, a gente tem a escola onde a criança, o jovem passa ali a maior parte do tempo. Não tem como, onde tem pessoas, tem sentimentos, onde tem pessoas, tem relacionamento. Então, não tem como não acontecer também dentro da escola, né? Mas não só na escola, eu acho que em todos os ambientes. Né? Se até dentro da família você tem relacionamentos abusivos, né? Você tem rivalidades entre marido e mulher, pais e filhos, gente que não consegue entender que joga no mesmo time, que dirá numa escola, que dirá um ambiente escolar, né? Um ambiente, não é, educacional mesmo, na igreja e como você falou. Eu acredito também que dentro desse aspecto nós falamos sobre as redes sociais, né? Nós percebemos que as brincadeiras que são mencionadas, né? Elas ultrapassam os limites até da legalidade, até dentro desses ambientes familiares. É verdade. Né? Quantos desacordos, quantas desavenças familiares acontecem em função desses limites que foram ultrapassados, da liberdade do falar, né? Da brincadeira que passa a ser, na verdade, uma violência contra a pessoa. Então, talvez como o brasileiro utiliza muito as redes sociais, é o povo que mais utiliza, né? As redes sociais, aí, segundo as estatísticas também, talvez haja uma relação entre isso e o excesso de bullying no Brasil. E na tela, desculpa, Fica à Serginho, vontade. na tela a pessoa acaba se sentindo mais protegida, né, pela tela. Então verdade. é muito mais fácil ela falar ou fazer protegido por uma tela O anonimato, né? do que o olho no olho. Né? Então acho que Eu também trouxe aí alguns mais dados ali, ó. Brasil entre 30 países onde 1/3 de jovens já sofreu bullying online. Pastor Léo, já sofreu bullying? Rapaz, mas quando eu sofri mais no período escolar, eu não tinha essa noção, né, de bullying. Eu até acho que a minha geração tinha um pouquinho mais de resistência emocional. Sim, para aceitar. Porque, rapaz, teve um cara que sofreu bullying, foi eu. É mesmo, pastor? Ora eu era muito magro, ora eu era muito gordo, e ora eu era o topogijo, o orelhão, o rato de não sei o quê, o dumbo, o elefante. Eu imagino. Entende? Eu era o crente, o neto, filho do pastor. Entendi. Então, sabe, eram situações, mas eu comecei a lidar numa esportividade com isso, e graças a Deus, eu acho que não aconteceu num processo mais contínuo que merecesse talvez uma intervenção também. Acho que foram casos mais pontuais e isolados, e talvez meio que naquela época eu encarei como uma brincadeira mesmo. Não é? Eu acho que não foi tão sério, porque se tivesse sido, eu acho que eu tinha sofrido mais, e isso tinha de alguma forma comprometido. Eu vou pegar esse gancho, então, da geração, né? Por que nós sofremos menos o impacto do bullying do que as crianças de hoje, os jovens de hoje, que até muitas vezes por nós são chamados de mimimi, né? Alguma coisa assim. Porque realmente, Léo, na sua geração da infância, como você falou, acho que era mais resistente. Você era, porque as relações eram diferentes mesmo. Quando você nasceu, a tua geração, a tua formação da identidade era uma formação mais contato, mais afeto, mais olho no olho. Sim. Não tinha esse excesso das telas, internet, essa conectividade toda. Então, nós fomos criados ainda numa geração mais firme de identidade, onde você consegue se defender melhor, onde o que o outro fala para você não é tão sensível. Você consegue saber o teu valor, saber a tua identidade, talvez colocar um limite ali, ou não permitir que isso te fira tanto, né? Que venha ferir tanto
Agora, essa geração não, né? Ela é uma geração que já nasceu na conectividade. E isso muda os afetos, isso muda o desenvolvimento da personalidade dela. Por um lado, tem N coisas que favorecem essa geração por essa conectividade. Por outro, a gente tem que pensar no fortalecimento dessa identidade dessa criança, desse jovem, porque ele vai vir mais ansioso, ele vai vir mais desprotegido desse afeto, né? Dessa força. Então, ele vai sim se ofender melhor, vai ferir diferente para ele. E esse universo, Evelyn, tem um número no Brasil, viu, Anderson? Segundo pesquisas lá do Data Senado, são 7 milhões de estudantes que sofreram violência na escola aí, no ano de 2022. Então, assim, o que são 7 milhões? É um número considerável. Seria aí 80% da população do estado de São Paulo, alguma coisa em torno de mais ou menos uns 70% da população do estado do Paraná. Né? A cidade de São Paulo tem 10 milhões de habitantes. Você falar em 7 milhões é um número considerável de pessoas que podem estar sofrendo ou praticando. É complicadíssimo. Pegando o gancho do Léo e o que você falou, Evelyn, eu também sofri bastante, inclusive pelo sobrenome. Né? Então, o sobrenome era um prato cheio, tilápia, salmão, até hoje. Então, é aquilo que você falou, a gente, de repente, no nosso tempo, nossa geração estava mais preparado psicologicamente, né? Tinha, assim, mais jeito para lidar com a situação, mas sempre existiu. Só que hoje a coisa está muito diferente, né, doutor? Eu sofro. Né? Tem pessoas que me correlacionam com um membro da grande família. Hein, né? Rapaz, você sabe que é mesmo? Ele não gosta. É engraçado como assim, isso é só no submundo, porque ninguém chega para mim propriamente e ele me chama de Agostinho Carrara. Né? É só nas interfaces. Brincadeiras da parte. Eu acho que é bom a gente abrir um pouco o coração, até para conectar esse adolescente, esse jovem que vem sofrendo. Né? E nós não estamos querendo aqui colocar tudo no mesmo balaio, porque cada caso é um caso, cada cabeça é uma sentença, como disse aqui a Evelyn, cada um tem uma estrutura, mas é fato que esses desertos fazem parte da vida de todos nós. Sim. Temos que transformá-los, temos de nos levantar em relação a isso, né? E nos posicionarmos como estamos fazendo aqui hoje, mas de repente isso que eles estão passando hoje, né, como uma experiência que nós passamos, eu acho que essa conexão pode sim trazer luz, né, para a vida deles hoje e algumas ferramentas, né, algumas estratégias até para que eles possam lidar melhor com essa situação. Administrar essa situação, né? Eu quero trazer a Evelyn para o centro da discussão e trabalhar um pouco mais a questão aí da psicologia, porque o fato numa situação de bullying ou cyberbullying, nós vamos ter os extremos, o agressor e o agredido. E a plateia. Né? Então, eu queria pedir para a Evelyn comentar um pouquinho sobre o perfil de um agressor, né? Por que é assim, quais os problemas que são inerentes, para o pessoal de casa entender um pouco mais isso, né? Sim, Sardinha. Quando a gente fala no comportamento de bullying, a gente está falando de comportamento de pessoas. E a gente está falando de uma violência, né? Quem fere é também uma pessoa ferida. Isso eu acho que é muito claro dentro da psicologia, né, Léo? Dentro ali também da teologia. Então, como você coloca ali, né, são crianças com baixa tolerância à frustração, gostam de provocar, tal. As feridas são particulares, né? Aquilo que eu preciso provocar no outro, na verdade, é uma ferida que está oculta ali em mim. Então, quando a gente olha para esse agressor, a gente precisa ter um olhar também de amor. Sim. Claro que, né, da correção, da consequência do comportamento, mas também de amor. Quem fere é ferido. Então, qual é a ferida dessa criança, desse jovem ou dessa pessoa, né? Porque também temos adultos que ferem. Sim. Qual é a ferida que está por trás disso? Né? Qual é a necessidade que aquela pessoa está tendo de expor o outro, de fazer uma brincadeira para expor o outro ou para ele se sentir aceito naquele grupo, porque todo mundo vai olhar para ele, talvez a ferida dele seja ali uma rejeição, né, de não se sentir visto, ou dele
tirar sarro de uma característica física da pessoa, que talvez a ferida dele seja ali algo relacionado a ter que ser perfeito, né? Então, qual ferida está por trás de quem está ferindo? Então, Você acha que essa ponto ferida ela também. pode vir da família, do ambiente familiar, ou das relações mesmo que ocorrem nas escolas? Nós somos frutos do nosso desenvolvimento, né? E de todas as relações que a gente passa para chegar até aqui. Então, sim, pode vir da família, desse comportamento familiar, às vezes pais ausentes, né? E aí, ou que busca, às vezes, compensar. Então, às vezes, famílias muito opressoras ou muito permissivas. Entendi. Esses opostos também fazem Tem um parte, perfil, vão gerar né? uma necessidade. Queria chamar a atenção do slide, achei muito interessante, né, que nós temos ali imita o comportamento da família, né? Aquela ideia de que essa reprodução, essa atitude, muitas vezes, do agressor, ela é o resultado justamente desse valor que nasceu exatamente no seio familiar. E esse comportamento familiar é ele que permeia, que baliza, né, as ações dessa pessoa. Então, se ele está ali acostumado a ver o pai fazer isso com os sobrinhos, né, o tio fazer isso com os primos, né, é normal que... Não é normal, né? É comum, né? Não é normal. É comum, né, que isso se reproduza nas outras instâncias relacionais da pessoa, Sim. eu acredito, né? E às Léo- vezes esses... Desculpa, pode falar. Fica à vontade. E às vezes mais oculto. Uhum. Né? Às vezes o pai, não que não tenha que ter, mas às vezes é uma demanda grande e não consegue dar tanta atenção ou afeto para aquele filho, para aquela família. Entendi. E às vezes de uma forma não é nem repetindo ali, às vezes explícito sim, a repetição do comportamento, às vezes não, às vezes a falta ou a forma como interpretou ali algum sentimento pode estar gerando nele um outro comportamento. Né, que vai sair lá na frente numa escola, num amigo, num grupo de amigos, onde ele vai se sentir ou vai ter a necessidade de se sentir pertencente àquele grupo. Entendi. Então, são vários fatores. Mas, resumindo, quem fere é também uma pessoa ferida e a gente tem que ter esse olhar. Qual é a ferida dessa pessoa? Porque cada ferida vai ser particular de cada um. Por quê? Pela sua história de vida. Então, a família, as experiências que ele teve. Às vezes, o próprio sofrer bullying em uma criança que talvez não tinha uma ferida interna em casa, mas sofreu tanto bullying que não soube ali se defender, passa depois a ser também um agressor. Tem cura isso aí, né? Tem cura psicológica, espiritual, né, Léo? Com certeza. Com certeza, não? Mas Tem. é isso aí. Vamos ver então aí as consequências, né? Começar a falar um pouquinho do agredido e tal. Isso é bem visível, né? Quem Do sofre agressor, fica muito claro, né? Sim, A pessoa fica solitária, agressiva, tem fobias, depressão, ansiedade. E aí o tratamento eu acho que vai extrapolar, né? Isolamento, aí vai muito do perfil de cada pessoa, né? Então, cada um também vai sentir de um jeito, né? O sentir é particular de cada um. Então, essas consequências que você colocou aí, abrange bem o que normalmente acontece, via de regra, né? Colocaria aí mais a ansiedade também, Ansiedade. que nós vemos hoje bastante, e como lidar, né, com tudo isso. Então, e quando a gente fala dessas consequências, a gente está falando de quem está sendo o agredido, né? Agredido. E como nós falamos, nós temos a ferida do agressor, a ferida do agredido, que muitas vezes pode até ser a mesma ferida, só que a forma de lidar é diferente. Então, o agressor ele vai colocar para fora isso, externalizar isso para se fortalecer, e o agredido talvez não vai ter a força suficiente para colocar o limite nesse agressor, e aí ele vai absorver aquilo. É interessante o papel da plateia, né? Porque foi Isso. um terceiro sujeito que você até recomendou, mas o papel da plateia eu acho muito importante. Que né? são 3 tipos também, né? Porque a plateia ela se posiciona ali sério? como, né, um elemento que fomenta a agressão, né? Ela estimula a agressão num determinado momento e depois ela tem um papel fundamental, né, nessas consequências, né? Então ela estimula a certo ponto, mas depois disso o agredido acaba experimentando... Põe fogo, né? Exatamente. Ou ela vai ser uma Fogo, plateia, assim. ou ela vai ser uma plateia que omite, uma plateia omissa, que está vendo a situação acontecer, que também tem a sua ferida, porque se ela está vendo e ela não está se posicionando, ela também está com medo, ela não se sente confiante o suficiente, nem confia nesse grupo, porque se ela tomar um partido, isso pode virar para ela.
Entendi. Ah, então pode virar para mim, é melhor eu ficar quieto. Então a plateia é omissa. Tem a plateia que vai participar junto, né? Vai ganhar força, e criança e adolescente ganha muita força em grupo, né? Eles se fortalecem, e para se sentir pertencentes ali, Aquele grupo, não. eles vão acabar fazendo junto, né? E tem aquela minoria mais resiliente, mais forte, que vai conseguir colocar o limite no agressor, de falar assim, olha, isso que você falou para ele não é legal, Legal. não teve graça, não Vai faz ter bem. atitude de denunciar E muitas corta, vezes. né? Denunciar. E aí ela corta o comportamento daquele agressor, não alimentando o que ele está fazendo ali naquele momento. Entendi. Mas é por isso que eu acho que a família, ela tem que assumir o seu protagonismo. Isso. Ela tem que retomar o seu protagonismo. Entendi. Nós falávamos aqui da nossa época, a Evelyn disse, da importância da família. Hoje nós sabemos, isso não é oculto para ninguém, que há um sistema aí fora que tenta neutralizar a ação dos pais e da família. Até no que tange à educação sexual dos filhos, Sim. a construção dos valores, não é? A questão da identidade na vida dos filhos, a questão do propósito. Seria ideal que as crianças não tivessem que aprender isso na escola, mas que de fato elas pudessem aprender isso em casa. O problema é que muitos de nós, de fato, têm se sentido cada vez mais cerceados em relação a isso. Não é? Porque a partir de uma educação excessivamente permissiva, claro que também, como disse a Evelyn aqui, não é? Uma educação opressora não vai levar a lugar algum, a não ser na reprodução do bullying. Não é? Mas, pensando nesse trocadilho de plateia e de protagonistas, eu vejo que sim, nós temos que fazer parte desse pequeno grupo aí, para que esse grupo aumente, que de fato traz essas referências de uma forma muito segura. Por quê? Pensando nessa nossa conversa aqui, me veio à mente o texto de Mateus 3,17, quando Jesus ele escuta do Pai: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Então veja, ali está Jesus, já por volta dos 30 anos, para iniciar o seu ministério público, por assim dizer. Sim. Não é? E ele escuta do Pai essas verdades que apontam para a identidade e para o propósito. E para o pertencimento. Esse é meu. É filho. É amado. É a minha alegria. Então, uma criança que tem isso dentro de casa, ela vai enfrentar os desertos da vida com resiliência. Que foi o que aconteceu com Jesus. Ele sai do batismo, quando ele escuta essa voz do céu, e ele vai para onde? Ele vai para o deserto para ser tentado. Então a questão não é tanto a frieza do deserto, mas é como nós vamos. Perfeito. É como nós estamos nessa caminhada. Então acho que o grande apelo pastoral, que eu acho que cabe a mim aqui fazer, Sim. é chamar os pais, chamar as famílias, e é claro que a escola tem que ser uma grande parceira, a igreja tem que ser uma grande parceira, poder público, etc. Mas ninguém tem tanta autoridade sobre os nossos filhos quanto nós mesmos, que fomos colocados por Deus para velar da alma deles, né? Então, que de fato nós possamos engrossar esse caldo aí, fazer parte dessa Essa pequena porcentagem de pessoas. E consolidar os valores, né? Porque E consolidar os valores. Nós vivemos, pegando o gancho desse sistema, nós também vivemos um momento, né, de desvalor, assim, do ponto de vista coletivo. Verdade. As pessoas estão perdendo muito, né, a referência daquilo que é digno, daquilo que é de fato uma liberdade, né, confundindo com a libertinagem, Exato. nem com o liberalismo absoluto, do que é a capacidade de se comunicar de modo a não ultrapassar os limites, né, das relações. Então, esses desvalores, eles estão contribuindo com essa violência comunicacional, eu acredito. E é o papel, de fato, da família, concordo plenamente, né, em estabelecer isso de forma muito clara. Porque a criança e o adolescente, eu acredito, né, não é na minha, mas a criança e o adolescente que tem essa referência muito clara no coração, ela não vai precisar realizar aquilo que ela não quer, né? Porque ninguém começa
a fumar e a beber porque é gostoso. Que todo mundo, né, imagina, quem não fumou e nunca bebeu, sabe que o gosto é amargo, que é ruim, mas faz porque é motivado pelo pertencimento, e a mesma forma é o comportamento que ofende, que humilha. Né? Eu acho que é importante, né, nós estabelecermos esses comentários para que o pessoal em casa consiga entender que, principalmente na nossa instituição, a gente tem esse acolhimento, tem esse entendimento. Né, Evelyn? Eu trouxe aqui também esse slide, onde nós temos algumas formas de ajudar uma criança. Aí eu queria pedir para a Evelyn dar uma comentada, né? Ó, é gentil ao comunicar-se com a criança, né? Os amigos da criança, os pais, foi exatamente isso, né, o Anderson, que você colocou, você saber com quem seus filhos estão se relacionando, né? Os problemas podem desencadear aí as consequências de sofrer ou fazer um bullying, manter um bom vínculo com a escola, e isso é importante. Eu já queria adiantar aqui algo que eu ia falar lá no final, mas, né, eu acho que não existe um roteiro, claro, né? Isso. Mas a instituição está preparada, né? Então, se você em casa aí, um pai ou uma criança tiver algum problema, você tem a direção, você tem a coordenação, você tem a orientação, né, Léo? Você foi anos ali, o nosso capelão, pastor da instituição, conhece muitos jovens. Temos lá o próprio Rafael Giacomini, que está lá com a gente, né? Temos o Disque Denúncia no colégio, inicie.me, denuncie bullying, para que as famílias, as pessoas possam fazer parte, né, Anderson, dessa galerinha resiliente para combater isso. Né? Isso é uma imposição legal, na verdade, agora, né? Desde alguns anos, as leis elas vêm determinando, impondo isso, que as instituições elas estejam preparadas, estruturadas, né, para evitar, para impedir, para prevenir essa atitude e reprimir quando ela de fato aconteça. Né? E a escola está muito bem organizada, né? Existe um plano de ação, inclusive, uma organização sistemática, e essa aula temática faz parte disso. Né? Existe treinamento para os professores, existe conscientização permanente dos alunos, né? Existe um corpo de profissionais que estão voltados para impedir e para prevenir, principalmente, essas atitudes. Preocupados com a situação, né? Exatamente. Vamos falar das leis, Anderson? Vamos falar, né? Porque também é uma aula temática, por assim, um bate-papo, mas é uma aula temática também, né? E a gente percebe, principalmente nos temas redacionais aí, que os argumentos constitucionais são sempre colocados. Então, a dica que vai agora aqui para os nossos alunos lá do terceirão, né, e do segundão que vão fazer o Enem, vai anotando algumas leis aí que você pode citar lá na sua redação. Exatamente. O Enem, tanto o Enem ele trata muito das questões que envolvem, né, aspectos mais sociológicos e até da personalidade. Né? No último Enem nós observamos isso, mas todas as redações, ela de fato ela aborda isso. E a Constituição é sempre um argumento para se utilizar nas redações, né? No que diz respeito ao bullying, a gente precisa pensar na questão da personalidade e da dignidade que tem assento constitucional. E não só na Constituição, na Declaração Universal de Direitos Humanos, em tantos documentos e tratados internacionais. Mas a nossa Constituição coloca vamos chamar assim com a presença do pastor aqui, no altar constitucional. A questão da proteção da dignidade, claro, considerando a comunicação, a liberdade de expressão, mas nenhum direito, nenhuma garantia é absoluta e nenhum direito é absoluto no texto constitucional. O direito de ir e vir sofre restrições, o direito de se comunicar sofre restrições, até mesmo a vida tem relativização em determinadas situações. E o artigo 5º, inciso 10 da Constituição diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então é importante frisar que a questão do bullying ela ultrapassa a questão moral, a questão ética, a questão religiosa e ela passa a ser tratada, né, de modo legal, jurídico, né, naquela que é a norma mais importante de um Estado. A carta maior, que né? é a instituição, exatamente. Mas o Código Civil que complementa isso, inclusive ele está sob reforma, está num momento de reforma, até o ano que vem talvez tenhamos uma grande alteração no Código Civil. O que é que vem por aí? Vem uma reforma, o Código é de 2002, né, a Lei 10.406 de 2002, nós vamos ter um novo Código Civil aí a partir do próximo ano. E assuntos como esses estarão tratados de uma forma
mais específica. Provavelmente nós Entendi. teremos um código mais regulatório no que diz respeito às situações, porque a sociedade mudou muito nesses 22 anos, né? E é necessário uma revisão. Mas lá no Código Civil que está vigente, diz que o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória. Então a lei ela não olha para a intenção, ela olha para a ação. Entendi. E é uma vedação expressa, que ninguém pode utilizar a minha imagem, o meu nome, ninguém pode fazer uma figurinha com a minha imagem, ninguém pode utilizar o meu nome numa publicação, numa comunicação qualquer que seja, sem a minha autorização. Né? E quando isso acontece, ele diz ainda no artigo 20, salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, a publicação, a exposição, a utilização de imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Então o artigo 21 até complementa isso, que qualquer pessoa que se sinta de fato ofendida por mesmo sem intenção difamatória, como Sim. diz o artigo 17, tem a proteção legal de tomar medidas judiciais, né, contra os agressores, contra os ofensores. Então, não se trata apenas de uma questão moral, ética, espiritual, mas nós estamos tratando de um assunto extremamente importante e jurídico. Né? Jurídico também, né? Entendi. Tem mais uma leizinha aí, né? Essa lei, ela trata do bullying. A Lei 13.185, né, de 2015, mencionamos há pouco que já tem um tratamento específico, jurídico específico. Então, tem a Constituição, depois temos o Código Civil, que normatiza as relações interpessoais, e existe aí a legislação faz assim, ela especifica cada relação, e aí nós temos essa lei que dá esse tratamento. E essa lei institui o programa de combate à intimidação sistemática. E aí é que vem o que é o bullying, né, que nós mencionamos, que está naquele sufixo. Né? Existe inclusive um conceito legal de bullying. Ele está no parágrafo 1º ali do artigo 1º, que diz: considera-se intimidação sistemática ou bullying todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem uma motivação evidente, praticado por um indivíduo apenas ou um grupo contra uma ou mais pessoas. E aí vem os objetivos ou a finalidade: intimidá-la, agredi-la, causando dor ou angústia à vítima em relação ao desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Então aí você tem na Constituição previsto, Código Civil, e aí a gente entra no Código Penal agora com a lei de 2024. É isso? Exatamente. Essa legislação ela é de 2015, ela identifica o que é o bullying, né? Cria, inclusive, nós temos aí um slide que diz de modo mais... Isso, exatamente. Ela exemplifica aquilo que é intimidação sistemática e que tem esse caráter, que é esse caráter de violência. Então, ela coloca ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos, apelidos pejorativos, que a gente mencionou aqui, né, algum deles, ameaças por qualquer meio, grafites depreciativos, que acontecem muito em banheiro de escola, né, nas carteiras, muitas vezes, né, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado, porque tem o bullying pela inação, né? Né? Sim. Isolar aquela pessoa e não compartilhar mais nada com ela, ela fica completamente... É uma forma de agressão também. Né? E as pilhérias, né, que são as piadinhas, sem graça. O professor entra na sala e piadinha, né? E vai dessa forma as pessoas vão se sentindo ofendidas. E aí, por último, eu trouxe um slide do que pode ser classificado como ações. Então, pode ser verbal, moral, sexual, social, psicológica, físico, como socar, chutar, bater, né? Material, ou então, por último, o virtual. E aí que entramos no cyberbullying, né? Cyberbullying seria esse tipo de prática no ambiente virtual. Está aqui, né? Exatamente. Então, a intimidação sistemática na rede mundial de computadores, quando se usarem os instrumentos que lhes são próprios para depreciar, incitar a violência, ou então adulterar fotos, né, que são os stickers, né, as figurinhas, e os dados pessoais. Os vídeos, né? Os vídeos, exatamente. Agora com essa questão agora tá da inteligência artificial, né, a utilização agora
né, da própria voz da pessoa para colocar, Sim. né, a inteligência artificial. Agora, com um pequeno vídeo, você consegue colocar um texto para a pessoa falar aquilo que de fato ela não falou. A inteligência artificial consegue reproduzir a imagem da pessoa falando algo que ela não falou, porque existe um texto relacionado àquela imagem, né? Sim. Isso em qualquer meio, qualquer instrumento, como aplicativos de mensagem, né, no WhatsApp. Mas é importante dizer que quanto maior é a extensão desse dano, maior vai ser a responsabilidade do agressor do ponto de vista jurídico. Juridicamente. Então, isso se extravasa. Uma coisa é você usar, né, pessoalmente, no ambiente escolar. Outra coisa é você ir para a rede social, né, em grupos de WhatsApp. Outra coisa bem diferente é você colocar isso nas redes sociais, onde perde-se completamente o controle. Isso toma uma proporção, a dimensão, né? A proporção e o alcance. Né? Mas eu acho que pensando nisso, teve uma lei ali que falou da preservação da intimidade. Né? Eu acho que vale dos dois lados. Eu preciso respeitar a sua intimidade. Mas é muito difícil eu respeitar a sua intimidade se você não a respeita. Não é? Então, claro que cada um tem o direito de fazer o que quiser com a sua vida e de expor o que quiser nas redes sociais. Mas diante de tantas maracutais que a gente vê no ambiente virtual, então fica aqui um apelo para esse adolescente, para esse jovem, por uma questão de bom senso. Aqui não é nem a questão de religião, não é de espiritualidade, é uma questão de defesa pessoal mesmo. Não queira que alguém preserve a sua intimidade se você não a preserva. Então eu tenho que pensar muito bem o que eu estou expondo na rede social. Porque é fato até que para fins jurídicos, hoje fotos de Instagram são válidas para comprovar muita coisa. Sim. Não é? Então, tudo bem, a pessoa quer expor o que ela quiser expor, fique à vontade. Mas ela precisa ter essa consciência que realmente ela está jogando de cima de um prédio um travesseiro cheio de pena. Depois ela não vai conseguir recolher todas essas penas. Ela tem que, de certa forma, não é, se responsabilizar por aquilo que ela está colocando ali. Então, eu vejo que é uma responsabilidade compartilhada. O primeiro que tem que zelar da intimidade sou eu como indivíduo. Sim. Assim como eu tenho que zelar da intimidade, da privacidade da minha família. Entendendo que quanto mais você se expor, mais suscetível e vulnerável está. Mais suscetível e vulnerável. É óbvio que não justifica qualquer tipo de violência. Claro. Eu posso sair pelado pelas ruas aí. Ia ser um susto para todo mundo, Sardinha. Sim, poderia sair, entendeu? Não justifica alguém chegar lá e... Entendeu? Mas é fato que eu me torno mais vulnerável numa situação dessa. Tudo bem que eu acho que isso seria até uma contravenção, não é? Mas é fato que a gente precisa, sim, cuidar dessa autopreservação. Estamos numa linha tênue, né? Onde você tem que se preservar na medida do possível ali, né? E à medida que você coloca as coisas ali na internet, você está suscetível àquilo que as pessoas vão comentar, o que vem e o que vir de lá, e é complicado, né? Casalzinho de namorados. Certo. Seja lá quem for, né? Manda lá um nudes, total ou parcial, mas eu confio na pessoa. Mas e aí? Quantos casos, talvez o doutor já pegou, pastoralmente já lidamos? Ah, mas eu confiava no fulano, mas eu confiava no Beltrano. Às vezes até entre família, até entre casal. Você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque justamente hoje, diante desses hackers aí e tudo mais, se alguém quiser complicar a sua vida, não é? Ou te expor, então sim, eu acho que não é uma questão de você viver numa prisão, mas eu acho que é um bom senso. Bom senso. Muito cuidado, né? É um cuidado pessoal. Isso aí, Léo. Anderson, e tem a lei 14.000 agora, né? 14.818 de 2024. Exatamente. Que ela vem tratar de uma forma ainda mais rígida, né? Ela acrescentou um artigo no Código Penal. Então, nós estamos falando apenas dos aspectos de natureza civil, patrimonial, indenizatório, né? Capacidade de você impedir que a ação continuasse, mas agora, para além disso, nós temos um reflexo penal que pode, de fato, inclusive, atingir a criança e o adolescente, né? Porque não é porque é criança ou adolescente que está completamente imune às sanções legais, né? Porque a criança ou adolescente que pratica um crime,
Ela não pratica uma norma penal, né, um tipo penal, mas ela pratica uma infração que pode ser tratada como uma ação repressiva contra ela pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bom, entendi. Então, não é assim, imunidade total até os 18 anos. Né? A criança e o adolescente têm um tratamento jurídico pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a criança e o adolescente que pratica crimes, conforme previsão do Código Penal, não recebe um tratamento processual penal específico de um regime adulto, mas recebe o tratamento do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o artigo 146 do Código Penal tratou, né, da questão da intimidação sistemática em 2 momentos. No 146A disse: intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação, de ações verbais, morais, sexuais, sociológicas, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Então você percebe que esse artigo ele juntou aqueles 2 artigos anteriores que nós lemos, né? E tratou isso como uma conduta criminal e trouxe uma pena, que é apenas a pena de multa. Então, o tratamento do bullying é até muito criticado, isso que o tratamento do bullying, que é o bullying pessoal, não virtual, ele recebe uma pena de multa. Ele tem natureza criminal, que vai ser, no caso de ser praticado por uma criança ou adolescente, vai ter o tratamento do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas apenas uma pena de multa. Mas o cyberbullying, justamente pela extensão do prejuízo, já vai ter um tratamento diferente. O parágrafo único diz: se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online, ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real, aí nós temos uma pena de reclusão de 2 anos a 4 anos e multa se a conduta não constituir um crime mais grave. Então, você já percebe que se o bullying é praticado por maiores de 18 anos, por redes sociais, por todos esses mecanismos que mencionamos, você já tem uma pena que é considerada uma pena já bastante severa, porque é uma pena de reclusão, e isso vai impedir, inclusive, a possibilidade de adotar-se ali medidas alternativas, né, em favor da pessoa. Então já começa uma situação bastante complicada para a pessoa que pratica isso. E como eu disse, o menor, o adolescente que pratica essa conduta vai ter o tratamento pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo até, em casos mais graves, sofrer internação. Internação. E aí, no caso das crianças, como você disse, vai ser enquadrado aqui, mesmo nessa situação. Exatamente. Olha lá no 104, diz: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nessa lei. E aí, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas, e elas vão justamente em situação de gradação. Quanto mais grave, vai sofrendo a advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, a inserção em regime de semi-liberdade e, na situação mais grave, a internação em estabelecimento educacional. Então, sério, então, hein? A coisa já não está mais como era antigamente, né? E assim, eles acham, Evelyn, em sala de aula mesmo, essa semana eu tive uma situação, eu estava falando de outra coisa. Não sei se eu estava falando de etarismo, ageísmo, alguma coisa assim, e aí comentei alguma coisa. Os nossos adolescentes acreditam que não existe punição. Anderson, é impressionante. Eles acham que isso aí é coisa que vai ser tratada de uma maneira que vai dar um jeitinho, né? Pelo que você está falando agora, ficou sério. Nós estamos falando de uma situação penal, mas estamos falando também de uma possibilidade de indenização pelos responsáveis pelo agressor, né? Não tratamos disso aqui, mas o Código Civil também prevê a possibilidade dos pais serem responsabilizados pelos atos ilícitos dos filhos. Então, e aí voltamos àquela situação. Então, se não é por amor... Se não é por amor, então que seja pela proteção do próprio patrimônio. Não é o melhor motivo. Mas vamos lá, né? Se você não tem esse cuidado, ou então se você não tem a dimensão desse desvalor, que você então entenda que
Se o filho ou o responsável, seu tutelado, continuar agindo dessa forma, a responsabilidade vai chegar, vai bater a porta. E aí acho que vem a responsabilidade da gente pensar no ser humano, né? Que apesar da punição tá aí, tá claro, tá em lei, vai acontecer, está acontecendo já, né? E deve, porque o comportamento tem consequência e se preciso punir, tem que punir. Mas a gente tem que ter aquele olhar, nós ali, família, escola. Se a gente não olhar para o ser humano, ajudar essa criança, seja em casa e na escola, a desenvolver a empatia, a desenvolver tudo isso que está sendo perdido pelo egoísmo, pela individualidade, você vai punir e essa punição vai ter ali talvez o efeito específico da situação que ela ocorreu e esse jovem, essa criança pode trazer depois, projetar essa agressão em outra situação, em outra pessoa ou até mesmo nela mesma. Porque a agressividade dela em si não foi tratada com a punição. O comportamento foi. Mas além do comportamento, nós temos que olhar para dentro da alma dessa criança, desse jovem, né, pastor? É isso aí. E olhar para esse cuidado. Essa agressão, ela está aqui ainda. Punir o comportamento, mas e aqui, como é que tá? Para onde vai isso aqui que está guardado, então? Depois da punição? Vai para algum lugar. Porque o que nós temos que fazer? Tratar essa ferida. É o papel da escola, né? É o papel da família, escola. Junto com a escola, junto com os outros grupos do qual frequenta. Muitas vezes eu vejo assim que a escola ela consegue perceber, né, um comportamento que muitas vezes a família não consegue perceber. Né, porque as crianças, os adolescentes, eles também, né, eles conseguem mascarar esses comportamentos muitas vezes no ambiente familiar. Não completamente, o pai mais atento vai perceber um comportamento, a mãe mais atenta vai perceber um comportamento, uma mudança de fala, de atitude. Mas na escola eles se soltam muito, né? E a escola é um canal muito importante, né, para chamar a atenção muitas vezes da família em relação e ajudar, né, Anderson? Né, Por isso a importância da ajudar. parceria, da família confiar na escola que ela colocou os filhos, né? Confiar nesse diálogo, ter um diálogo de confiança, porque às vezes não vai aparecer em casa, mas está aparecendo na escola. E muitas vezes a família ela reage negativamente, Exato. Elas não querem acreditar que o filho não, mas não é possível que isso aconteceu com o meu filho, não, veja bem, tem um senão, um porém, né? Essa confiança vai também nesse sentido de acreditar que aquilo é verdadeiro e formar essa parceria para resolver o problema na origem. E aí, pensando na formação, né, dessas crianças, desses jovens, em casa e na escola, o que a gente precisa estar alerta hoje é desenvolver, trazer de novo a essência dos valores, né, na sociedade, do olhar, da compaixão, do respeito, da empatia, né, pastor? Porque para fortalecer, e o fortalecimento da identidade desses jovens também, sabe? Isso, o exemplo, né, ali de Jesus, então fortalecer em casa essa criança, a personalidade dela, a identidade dela, os jovens também se valorizar. Eu falo muito para eles, olha para o que você tem de valor, valorize. Nós temos que ser o primeiro a valorizar a gente, para que o outro também valorize, para que eu consiga pôr o limite no outro, eu também preciso me respeitar, me valorizar. Então, nós temos que desenvolver isso neles. Concordo com você. É só Jesus, né? Né, Léo? Só Jesus na causa? Só Jesus na causa, né? Léo, quero trazer você agora pro cerne da questão, né? Eu acho que o tratamento é esse mesmo, né? É a família, é a escola. Não deixar chegar nessa situação, né? Porque só pela conversa já dá uma palpitação no coração, já dá uma coisa. Então eu acredito assim, unir as forças, né? É a igreja, é a família, é a escola, para a gente formar essa geração e com uma geração diferente, Léo. Léo, e aí eu queria pedir para você falar um pouco para a gente, né? Um pouquinho mais sobre essa questão aí do desafio de pensar biblicamente, né? O bullying, né? Como a gente pode estar pensando em resolver essa situação sobre o olhar de Cristo, para melhorar essa moçadinha aí. É verdade. Bom, o cristianismo, em essência, ele é amor, né? Um amor pessoal,
como disse aqui a Evelyn, mas é também um amor de entrega, né? Um amor pelo outro, um respeito pelo outro, é uma promoção do outro, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse isso, né? Que nós podemos nos promover em honra uns aos outros. Acho que não tem uma atitude mais digna do que eu colaborar com a sua expansão, com o seu crescimento. A contrapartida disso são pessoas mal resolvidas que, para estarem em alta, o outro tem que estar embaixo. Para elas serem bonitas, o outro tem que ser feio, não é? Para elas ganharem, o outro tem que perder. E na visão cristã não é assim, né? Na visão cristã é essa multiplicação que acontece a partir do compartilhar, né? A partir da partilha mesmo. Agora, o desafio de pensarmos isso biblicamente o desafio, quero bater nessa tecla ainda, não é? De vivermos a fé em família. E nunca é tarde para descobrirmos essa autoridade que tem a família, não é? De ser realmente um espaço de amor, de construção de uma personalidade segura, de uma identidade que é construída à luz da palavra de Deus, né? Num mundo aí de tantas identidades híbridas, voltarmos para o nosso projeto original e quem sabe mesmo essa família que foi berço de tantas desilusões e traumas, ressignificar a sua própria história. Esses pais entenderem as linguagens do amor dos seus filhos e se esforçarem para desenvolver essa conexão com eles. Porque a gente está falando talvez, em alguns casos, de pais que têm uma diferença considerável de idade dos seus filhos, talvez pais que não receberam muito afeto, mas que tudo bem, levaram suas vidas sem muitos problemas ou sem problemas maiores, mas não é por isso que eles vão agir da mesma forma com seus filhos. Eu tive oportunidades na minha vida em que eu fui muito rude com os meus filhos, por N razões, mas o que eu procuro fazer hoje é ser um pai tão bacana, tão legal, uma visão paterna, biblicamente falando, que eu possa ressignificar. Eles não vão esquecer, Dr. Anderson, coisas que eu fiz e que não foram legais diretamente com eles, não é? Mas eu vejo que quando nós temos uma mudança de postura, e essa nova postura, ela é muito mais marcante que a primeira, você ressignifica. Você não gera o esquecimento, mas você gera a seguinte sensação: poxa, realmente, meu pai agiu dessa forma, mas hoje ele está agindo assim, eu prefiro ficar com essa nova marca. Eu vou viver em função dessa nova marca e não em função da antiga. Então eu vejo que esse é o nosso desafio como pais. Buscarmos em Deus aquilo que, quem sabe, nós não temos em nós mesmos, aquilo que nós não recebemos dos nossos pais. A cura da ausência paterna se dá no pai de todos os pais. Então, sim, busque resolver essa situação, seja num divã psicológico, seja num gabinete pastoral, não é? E essa é a grande crise da humanidade, não é? O Larry Tyrus, ele diz isso, que a grande crise da humanidade é a crise da paternidade. Então, é fato que nós precisamos, na condição de pais, retomar o nosso lugar e pedir que Deus tenha misericórdia. É claro que Deus não precisa da nossa perfeição para abençoar os nossos filhos. Não quero trazer peso e culpa sobre os pais, mas eu vejo que, no mínimo, precisamos ter um compromisso de tentar acertar. Entendi. Léo, com toda a sua experiência, capelania, anos no pastoreio, qual a dica que você dá para o jovem começar a mudar isso tudo? Assim, na igreja, grupos, convívio, qual o caminho para quem está assim, na situação mesmo muito complicada? Perfeito. Eu tinha até pensado em fechar com isso mesmo, porque talvez alguém que está aí nos acompanhando esteja nesse momento sendo alvo de bullying. Teve a sua vida exposta, não é? Enfim, vive um momento extremamente delicado, esse adolescente, esse jovem. Bom, o agredido e o agressor. Exato. Bom, então, começando aqui pelo agredido, pense da seguinte forma: tudo na vida passa. A minha vida não se resume ao que está acontecendo comigo agora. Então, se as melhores experiências passam, as piores também passam. Eu não preciso, por exemplo, pensar em pôr fim na minha vida por conta desse acontecimento.
porque a minha vida foi exposta. Não, a sua vida não foi exposta. Foi um detalhe. Você é muito maior do que isso, né? E vamos lembrar também que a nossa memória ela é muito curta. Por que você vai sofrer eternamente se as pessoas vão lembrar por pouco tempo disso? Por mais que esteja lá, gravado nas redes sociais, etc. e tal, aí é questão de ressignificar. Não é? Então, uma dica que eu dou para esse jovem é que ele primeiro deixe as coisas assentarem e dê tempo ao tempo, porque isso vai passar. Segundo, que ele busque entender quem ele é aos olhos de Deus. 1 Samuel 16:7 diz: Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Sim. Então é buscar essa verdadeira identidade, essa verdadeira história. Há um projeto original intacto que foi decidido na soberania de Deus antes da fundação do mundo para todos nós. E é isso que nós precisamos acessar, através da nossa intimidade com Deus, através da leitura da palavra, através de uma mentoria espiritual saudável, mesmo através de um divã psicológico. É isso. E crer que Deus converte a vergonha em dupla honra. Eu quero deixar essa palavra para essa pessoa que de alguma forma se sentiu aí envergonhada, humilhada, exposta. Eu quero deixar essa palavra de Isaías 61. No lugar da vossa vergonha, vocês terão dupla honra. No lugar da afronta, vocês vão exultar na vossa herança. As áreas da vida de vocês que foram assoladas, Deus vai reconstruir todas elas. Agora, é um processo. Creia nesse processo, tenha paciência. E Deus vai provar para você, por A mais B, que de fato essa crise toda vai passar. E isso que hoje é vergonha, amanhã será motivo de honra e de vitória para você. Amém. 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 Que palavra de conforto, né? Ah, Léo, você é demais, viu? Oh, meu Deus. Ê, Sardinha. Pessoal, vamos para a reta final. Então, aí eu já quero estar finalizando, né? Mas antes, né, Anderson, você falou muito bem a questão aí da importância da gente entender isso enquanto sociedade para os vestibulares. O Enem 2013 já trouxe isso, o Unifesp trouxe esse tema, temas de redação, pode aparecer, os dados estão aí, depois a gente pode conversar com o pessoal para disponibilizar esse material, porque realmente é algo assim que assola a sociedade, o Enem principalmente gosta de mexer com isso e vai buscar a sua opinião. A situação é de resolver o problema, né? Então, primeiro, a importância disso, não só para a sociedade, mas para o vestibular. Queria deixar algumas dicas de filmes aqui, que eu andei pesquisando, No Ritmo do Coração. É um filme que mostra aí uma menina que é o Ruby, que sofre bullying. Tem aquele filme chamado Extraordinário, daquele menininho August, que tem problema de face, sofre bastante bullying em sala de aula. Tem uma série aí também chamada N com E, que é uma sériezinha também que trabalha bastante essa questão do bullying, a menina foi adotada, bullying na escola. A pessoa já começar a assistir essa filmografia para dar esse sustentáculo aí. E outra coisa que eu finalizo aqui é chamando a atenção mais uma vez que nós estamos com os canais abertos para conversar, tanto direção, coordenação, orientação, né, Anderson? Temos aí a própria capelania, né? E o próprio canal que nós temos lá, o nc.me, denuncie bullying, para conversar, vamos debater, não vamos deixar isso extrapolar, né? Eu acho também que a gente precisa repensar as nossas atitudes, as nossas pequenas atitudes, né? Abrir ali o compartimento de figurinhas do nosso celular, né? E verificar se ali a gente não tem, né? Você, aqueles que estão nos assistindo, né? Será que ali a gente já não tem? Porque é fácil ficar apontando, né? Mas será que nas pequenas atitudes nós não contribuímos? Nós não somos essa plateia que incentiva? Às vezes não somos o agressor, às vezes não somos o agredido, mas integramos essa plateia que incentiva, né? E divulgamos com pequenas atitudes, com mais um sorrisinho, um kkk, uma figurinha, né? Uma montagem, né? Nós contribuímos às vezes com esse tipo. Então, eu acho que as nossas pequenas atitudes, né, que são grandes nas suas consequências, elas podem contribuir para a redução dessa prática tão nefasta e tão terrível para as pessoas. Bora lá para a reta final? Então eu queria agradecer a Evelyn, que a Evelyn falasse um pouquinho agora do trabalho dela lá rapidinho, na psicologia escolar,
se atende? Fala um pouquinho, daí eu passo a palavra para cada um, a gente já faz o próprio fechamento. Aí. Combinado, vamos lá. Só para a gente encerrar, vou pegar o ganchinho ali do pastor também. Pastor, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Acho que isso também fala muito sobre bullying, é mandamento. É verdade. Né? E a gente precisa resgatar isso em sociedade. Então, só para a gente finalizar, a gente está à disposição, né? Ali no ensino médio, fico ali com a Fran, com a Simone, nós temos toda uma equipe ali para dar suporte, para dar apoio. Então, se você é um agressor, Sim. né? Verdade. Tem alguma ferida aí que você precisa tratar. Qual é a sua sentar ferida? e conversar, né? Qual é a sua ferida? Por que está precisando desse comportamento? Né? Vamos rever isso. Então, se você é o agredido, se você está sofrendo, se você é uma plateia, né? Seja quem for, nós estamos ali à disposição dos alunos, das famílias, para Amém. contribuir aí da melhor forma. Obrigado pela presença aí, Eu que tá? agradeço o convite. Tamo junto. Doutor Anderson, Obrigado meu parceiro também. aí. Obrigado Tô lá também, com os Bruno. filhos dele. Estamos juntos. Fala um pouquinho para nós aí. Tá na Unifil, dando aulinha. Estamos lá na Unifil, né? Também assessoramos o Colégio Londrinense, temos trabalhado com a direção, com os professores, com a capelania, né? No combate ao bullying, ao cyberbullying. Na verdade, estamos construindo um compliance, né? Do ponto de vista jurídico, a responsabilidade da escola, né? É reagir, é prevenir, e isso é muito bem construído pela estrutura do Colégio Londrinense. E confiamos plenamente nessa estrutura, no trabalho maravilhoso que tem sido desenvolvido e amamos, né, poder contribuir com um pouco do conhecimento jurídico que temos e para prevenir, principalmente porque nada mais terrível, né, que esses corações assolados por isso. Mas A área de especialidade específica aí é direito do consumidor. direito do consumidor, né, direito civil, direito do consumidor, e agora temos esse reflexo penal também, né? Mas Tá bom. estamos Não, por aí. legal. Obrigado pela presença, Eu que viu? agradeço, Tamo uma junto. maravilhosa oportunidade de socializar o conhecimento. Não, tamo junto aí. Léo, muito obrigado pela presença. Tá lá na igreja, é isso? Onde mais lá? Tá na Bom, igreja. Quase que 100% na igreja, na né? igreja. Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Estou também na rádio, diariamente, com um programa das 17 às 19, que inclusive também é parceira da instituição, Rádio Novo Dia FM, desenvolvendo, né, esse trabalho para o qual fomos chamados, né? Essencialmente um trabalho pastoral. Cuidar de vidas através do atendimento, da visitação. E eu quero também, assim como você indicou alguns filmes, eu quero indicar uma leitura, Tá. que é muito leve, e aqui uma dica para os pais de crianças, né? Pais que têm filhos mais novos. Como trabalhar essa questão da identidade, das diferenças que precisam ser respeitadas. E até para esses pais, de repente podem até fazer parte da comunidade do Colégio Londrinense, mas não são cristãos. Nominais, não participam de uma denominação. Não é? De repente esses pais não têm muita liberdade para abrir a Bíblia e ler um texto. Então eu quero fazer uma indicação. Esse livro, ele se chama Você é Especial, do Max Lucado. E através de uma fábula, a fábula dos chulingos, ele vai trabalhar como um chulingo, e eu não vou dar muito spoiler, né? Vocês vão depois ter que saber o que é esse negócio de chulingo que o pastor está falando aí. Aliás, esse livro está à disposição para você baixar gratuitamente na internet. Um e-book aí. É um e-book. Você é Especial, do Max Lucado. Inclusive, ele tem imagens lindas para você, de fato, ler com o seu filho. Quem sabe os próprios professores trabalharem isso lá no Fundamental 1, na Educação Infantil. Uma leitura maravilhosa. Vai encantar adultos e crianças. Aí sim, hein? E eu acho que será uma tarefinha boa para as famílias fazerem aí depois desse nosso bate-papo. Mas é isso aí. Então, agradecer mais uma vez, né? O doutor Eliazar pela oportunidade, o Luciano, a Simone, o pessoal aqui da UTV que fica por trás aí, verdade. fazendo todo esse trabalho, o pessoal do marketing que também aí desenvolveu todas essas apresentações para nós aí, e agradecer aí a participação de vocês, né? Escutado aí essa conversa de quase 1 hora, mas que valeu a pena. Valeu a pena ou não valeu a pena? Valeu muito. Então é isso aí. Ó, dá a mãozinha aqui, vamos olhar para aquela câmera ali, ó, e fala pra galera, ó, até a próxima aula temática. Valeu? Até mais, hein? galera. Até. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Isso aí.